E aí, gente, tudo bem? Mais um sábado de aula comigo aqui, né? Aula de UX. Então vamos lá. Eu sou a Lígia Canelas, eu sou bibliotecária, sou arquiteta de informação e UX. E hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o Zenvoting ou Dot Voting para fazer reuniões de equipe e resolver impasses, tomar decisões. Vamos lá. Vamos revisar primeiro o que a gente aprendeu na nossa última aula, aula número 6, que eu vou deixar aqui disponível para você se você não assistiu. Na aula anterior a gente viu que quando a gente começa uma ação, um projeto, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente começa com grandes incertezas, na verdade. Um monte de suposições, hipóteses e várias dúvidas. E também tem algumas coisas que a gente já tem certeza, né? Mas imagina uma equipe toda cheia de dúvidas, certezas e suposições. Onde você organiza todas essas informações para você começar um projeto? Então, eu mostrei para vocês o que é a matriz CSD, a matriz de certezas, suposições e dúvidas, para ajudar você a organizar essas informações e saber, né, deixar visualmente claro e toda a equipe alinhada na mesma página, para saber quais os próximos passos que você precisa dar para você investigar essas suposições e essas dúvidas que vão surgir. Eu também deixei ferramentas, né, disponíveis para você poder montar essa matriz CSD digitalmente, mas é claro que você também pode usar o famoso quadro branco, cartolina, post-it e canetinha. Então vamos lá para a aula de hoje. Hoje a gente vai ver que durante essas reuniões, geralmente, a gente precisa tomar decisões, né? Optar por uma coisa ou por outra, porque geralmente surgem várias opções de igual valor, vamos dizer assim, ou vários caminhos possíveis para que a gente possa seguir num projeto. E aí, como é que a gente define, né? Ir para a esquerda ou para a direita, né? Qual o caminho que é melhor, qual a opção que vai ser mais adequada, qual é a opção que a equipe julga mais adequada. E aí, para algumas decisões, como prioridades de ações, prioridades de tarefas, o que as pessoas estão concordando ou discordando, né, das opções que surgiram, o que a gente faz para decidir? Geralmente, as reuniões as pessoas falam, né, ficam argumentando, tem pessoas mais quietinhas, que não falam muito, e aí o que acontece? Elas acabam, né, não expondo tanto, às vezes, a opinião delas, e tem pessoas que são bem mais falantes, que têm mais facilidade, né, desenvoltura, e aí elas acabam falando bastante, impondo, sem querer, a opinião delas e decidindo o rumo das coisas. Então, para evitar que isso aconteça, existe uma técnica, uma abordagem também baseada no Game Storming, que é o Zen Voting, né? Zen mesmo de tranquilo, de silencioso. Ou Dot Voting, o dot de inglês de ponto, né? De pontinhos. E eu vou explicar para vocês de onde vêm esses pontinhos. Então, o Zen Voting é uma técnica, né? Para que os introvertidos e os falantes possam votar dentro de uma tomada de decisão, numa reunião. E também existe uma outra técnica bem semelhante que é o Plus Minus Voting, que eu também vou contar hoje para vocês como é que funciona. Mas e o Zen Voting? O que é essa abordagem? Lembra que eu falo sempre dos stakeholders, né, que são os envolvidos no projeto? Então, as pessoas que estão lá na equipe, tomando as decisões, votando, né, montando as pesquisas, trazendo informações, montando a matriz CSD, contribuindo e tal, todo mundo ali que está envolvido e interessado no projeto são os stakeholders, e tem aqueles que são os stakeholders diretos, da equipe mesmo, envolvida, direta do projeto, que está levando o projeto para frente. Então, todas essas pessoas, na hora de tomar decisões, elas vão fazer essas reuniões que eu comentei. E aí, ou vai ser um falatório sem fim, né, muita argumentação, e a votação fica um pouco confusa, um pouco difícil para alguém definir o que vai. O que as pessoas definiram afinal, né, fica um pouco caótico o negócio. Existe uma abordagem um pouco mais simples, silenciosa, né, por isso Zen, que a gente fala Zen Voting, que ajuda as pessoas da equipe a terem visão, né, de qual a opinião da equipe em relação a opções. E aí imagina, né, que se você precisa dar prioridade para algumas, vamos supor, tem 20 opções ou 10 opções, é muita coisa, né? Então você precisa dar prioridade para qual é o próximo passo que a gente vai seguir entre 10 opções ou 20 opções. Ou quais são os itens que as pessoas não estão concordando ou estão concordando, né? Que foram definidos, por exemplo, dentro de uma matriz CSD, né? Ou qualquer outra situação. Então, para ajudar a decidir, as pessoas podem usar o Zen Voting, que tem as seguintes características.
elas conseguem votar silenciosamente, evitam que uma pessoa possa persuadir a outra, né? Persuadir, às vezes só simplesmente falando mais alto que a outra, ou até impondo mesmo, argumentando demais e se colocando ali como que a ideia dele é melhor, enfim. E aí funciona da seguinte forma: cada membro da equipe tem direito a um número X de votos, né? Então o ideal é definir 5 votos ou 3 votos para cada um, né? E cada membro dessa equipe pode ter uma cor, né? Então imagine umas etiquetas de bolinha, né? Daí o dot voting, né? De pontinhos, de bolinhas. Imagine cada um com uma cor para que você visualmente consiga identificar quais são os votos de quem, né? E aí, depois que todo mundo colocou essas bolinhas nas opções e votou, aí sim, aqueles assuntos mais votados vão ser discutidos de novo, né? Ou seja, de novo não, eles vão ser discutidos, argumentados depois dessa reunião. Aí sim as pessoas vão falar, vão explicar por que votaram, por que não votaram, enfim. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Por exemplo, tópicos para uma próxima conferência, né? Você vai montar um evento na biblioteca de palestras, por exemplo, né? Então você tem vários temas legais que as pessoas querem trazer, porém você tem que decidir qual vai primeiro, qual vai depois, né? E também tem que decidir se algum tema desse não vai entrar, né? Porque de repente tem temas ali que a equipe não concorda, né? E nem tudo é o usuário que vai decidir, né, gente? Algumas coisas não são feitas por meio de pesquisa de usuário, algumas coisas são decisões da própria equipe. Então, aqui tem vários temas, por exemplo, para uma conferência e as pessoas foram lá e votaram com a bolinha, né? Nesse caso, você pode ter, cada membro da equipe ter uma cor, ou você pode usar a cor verde, por exemplo, para o sim, né? Eu voto nessa opção, e a cor fica todo mundo da mesma cor para dizer o que vota e o que não vota, o que eu quero, né, o que eu concordo, o que eu gostaria de qual tema que eu gostaria de acrescentar ali e qual não gostaria, ou seja, aqueles que têm menos votos ou eles vão para o final da fila ou eles vão sair da lista, né, de opções. Você também pode deixar que cada pessoa tenha sua cor para você saber quem foi que votou e depois ter uma discussão sobre o porquê de cada voto. Aqui tem um outro exemplo, né, de uma parede maior, com esse exemplo do dot voting feito no papel mesmo, né, e não numa ferramenta digital, em que as pessoas foram lá e usaram uma cor só, né, então vejam que todo mundo está usando a bolinha azul e está votando ali nas opções, cada folhinha dessa é uma opção, né, e as pessoas estão votando ali, o que elas gostaram mais, o que elas acharam, o que elas provavelmente vão priorizar ou o que elas concordam, né. E aí depois da votação é preciso contar tudo isso, fazer uma contagem de quais opções ganharam, né, e estão na prioridade ali. Aqui é um exemplo de uma ferramenta virtual, né, então se a gente fosse usar uma das ferramentas que eu deixei lá de exemplo, né, para vocês, que são ferramentas digitais, você vai ter as pessoas se movimentando de forma colaborativa ao mesmo tempo, você vai ver todo mundo movimentando o mouse ali, colocando a bolinha no lugar que ela deseja, e cada um aqui nesse exemplo tem uma cor, né, então cada membro está representado pela sua cor, cada post-it representa um assunto, um tema ou uma opção que está em discussão, que está em votação. Então, você vê aqui tem a Rosa, tem a Samália, tem o Andy, cada um aqui está se movimentando e silenciosamente, né? Lembrando, silenciosamente está pensando qual eu vou votar, e aí ele vem, copia e cola essa bolinha, arrasta e cola, né? Em cima da opção que ele quer. Tá? Dentro desse período que a gente está, né, de pandemia, o ideal é vocês usarem uma ferramenta digital, porque nem sempre dá para a gente fazer algo presencial com segurança. E também, como eu já expliquei no outro vídeo aqui, às vezes as bibliotecas, né, ou centros de arquivo, unidades de informação, elas são, algumas decisões são para todas, porém são muitas unidades, não dá para reunir todo mundo junto na mesma sala ou trazer todo mundo para uma conferência presencial, né? Então o ideal é você fazer virtualmente, isso facilita muito, você ganha muito tempo com isso. E como que você aplica, né? Basicamente, você precisa de um formato simples, né? Onde você elenque as ideias ou opções, e aí você deixa um espaço, como esse retângulo aqui na frente, para que as pessoas tenham onde colocar a bolinha,
e aí você não tampa, né? Não coloca a bolinha em cima exatamente do texto da ideia para você depois poder ler qual é a ideia que estava ali, né? Então você deixa a bolinha na frente, tá? Colocando ou embaixo, na frente, como aqui no outro exemplo estava, né, em volta, em torno do texto do post-it, porém se forem muitas pessoas votando, ou seja, vai ser muita bolinha, então você pode usar essa outra ideia aqui, que é colocar esse retângulo e as pessoas vão preenchendo o retângulo com os votos. Fica mais simples de você visualizar, tá? Isso dá para fazer no virtual, no digital ou no papel. Então a ideia aqui é bem simples, porém às vezes a ideia não é votar no sim, né? Quais ideias eu quero priorizar. Eu quero dizer, né, quais ideias eu concordo e quais ideias eu não concordo. Para que eu possa também discutir, né, com a equipe, as ideias que tiveram um voto negativo. Por que foi negativo, né? E algumas vocês vão ver que não vão receber votos. São ideias completamente indiferentes, né, que não estão sendo consideradas. São opções que as pessoas não estão considerando ali, né? Então elas acabam deixando em branco. E o plus minus voting, né, o mais ou o menos, o voto de mais ou de menos, ele é usado para você afirmar que você está concordando com alguma coisa e que você está discordando de alguma coisa. Então ali nas opções para voto, você vai colocar ideias, tomadas de decisão, enfim, atividades que alguém pode dizer, olha, eu não concordo da gente realizar isso, né? Não quero me abster de votar e deixar em branco e só escolher aquilo que me agradou. Eu quero dizer, né, além disso, aquilo que eu realmente discordo, eu não quero que entre. Eu não concordo com o que está escrito ali, né? Não acho que é certo, não acho que é daquela forma que está escrito, enfim, eu quero discutir por quê, né? Então, no final da votação, sempre tem essa conversa. Ah, eu não concordo com isso, eu acho que faltou pesquisa aqui, eu acho que essa afirmação não tá legal, eu acho que isso aqui não é um tema bacana pra gente trazer esse semestre para os eventos da biblioteca, por exemplo, e assim por diante, tá? As ferramentas que você pode utilizar para fazer o dot voting de forma digital, virtual, é o Miro, o Whimsical, o Figma, né, o Draw.io e o Mural. São ferramentas que eu já passei, já expliquei para vocês, né, já indiquei para vocês na aula anterior. Então elas estão também lá no Trello das aulas, das últimas 2 aulas, e eu vou repetir na aula 7, na nossa caixinha lá do Trello da aula 7, eu vou colocar de novo, assim fica mais fácil para vocês encontrarem. Também vou deixar aqui embaixo no link na descrição do vídeo, que eu acho que fica mais fácil ainda você só clicar e já abrir a ferramenta e sair usando, tá bom? Lembrando que se você for usar o dot voting com essas ferramentas pela primeira vez, e ninguém tem familiaridade com a ferramenta Miro, nem com a ferramenta Mural, enfim, é uma ferramenta totalmente nova para a equipe, dê um tempo para a equipe se acostumar com a ferramenta primeiro, né? Peça que as pessoas criem o perfil, que elas comecem a utilizar, façam um teste, uma espécie de simulação e de um teste antes, para que as pessoas saibam usar a ferramenta. Durante a votação, elas não podem ter o problema de não saber usar a ferramenta, elas têm que usar o tempo, que vai ser um tempo controlado, né, e bem objetivo, elas têm que usar esse tempo para decidir, para votar, e não para ficar procurando onde é que está o recurso de arrastar e colar, como é que eu faço para copiar e colar uma bolinha, né? Então, deixe que a pessoa fique craque no uso da ferramenta, né? E depois marque essa reunião de votação. Então, se você gostou da dica de hoje, é uma dica ótima para quando surgem, né, discussões que podem virar grandes divergências e discussões sem fim, porque é uma forma mais silenciosa, democrática, né, e que ajuda a diminuir, a reduzir a quantidade de opções que você realmente vai ter que colocar em discussão na reunião, discussão mesmo, onde vocês vão ter que comentar, argumentar, porque sim, porque não, tá? Se você curtiu, dá um like aqui, coloca o gostei pra gente saber que você tá curtindo esse conteúdo, para que o YouTube também saiba, né, que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, e não esquece de se inscrever no nosso canal para você receber os conteúdos, ativa o sininho, assim você recebe no seu celular a notificação de quando a gente postar um vídeo novo, tá joia? Também convido vocês a seguirem o nosso Bibliothinking lá no Instagram, né? @biblio_thinking. A gente tem conteúdos durante toda a semana que são complementares aos conteúdos dos vídeos, das aulas. A gente tem enquetes, enfim. Segue a gente lá, que você vai conhecer também outros bibliotecários, outras pessoas que estão aqui assistindo, interessadas no mesmo tema que você.
E se surgir uma dúvida, né, sobre o tema, ou se você quer realmente saber, será que eu posso usar isso como pesquisa de usuário? Será que eu posso aplicar para tal situação? Enfim, você pode mandar sua dúvida no e-mail bbthinking@gmail.com. Tá joia? Bom, é isso. Por hoje é só e eu desejo para você um ótimo final de semana. Não esquece de acessar o Trello para ver os conteúdos complementares da nossa aula, tá joia? Um beijo então para todos e até mais.